Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou especialista no terceiro setor, o Wellington Ribeiro, e hoje nós vamos falar de um tema muito especial: comunicação em situações de crise e respostas rápidas nas redes sociais. E é claro, para falar de um tema tão relevante e importante como esse, eu não poderia trazer aqui à mesa hoje qualquer pessoa. Por isso, hoje nós temos a alegria de ter conosco o jornalista Hélio Rosa, presidente do Instituto Sustentável Transfer. Hélio, obrigado, seja bem-vindo. Apresente-se mais um pouquinho aí para a gente, amigo. Obrigado, Edson. Obrigado a todos que vão nos assistir pela oportunidade. Esse é um tema muito importante, a questão da comunicação de crise, né, e as respostas rápidas, seja nas redes ou seja também nos próprios meios de comunicação, né? A gente até complementa assim. Então, eu como jornalista, eu sou especialista em administração pública e gerência de cidades, atuo em assessoria de imprensa para vários políticos, porque eu sou jornalista político. Então, vários políticos... Então, de crise entende bastante, né, amigo? Na política, porque na política é todo dia uma crise. Crise o tempo inteiro, né? É de manhã, de tarde, de noite. Até quando está dormindo, alguém está preparando uma crise, um ataque, alguma coisa. Né? E diz que mentira contada 2 vezes, né? Mais de 2 vezes passa a ser verdade. Aí a gente tem que dar um jeito de inutilizar a mentira, né? E aí você vem com a verdade para poder abafar a mentira. Ô Hélio, tu falou aí um negócio assim, interessante, né? Que assim, uma mentira contada 1, 2 vezes começa a tornar verdade. E a gente tem uma característica que as redes sociais hoje têm um excesso de informação. E muitas vezes as pessoas não estão tendo um crivo, uma peneira, um refinamento do que é verdade, do que é mentira. Conta pra gente aí um pouquinho sobre isso. Porque, na verdade, as pessoas, elas vivem emocionalmente, né? Então, as redes sociais, a pessoa está ali na prática para tentar manifestar aquilo que está dentro dela. Então, quando alguém cria uma situação, seja verdade ou que seja mentira, mas que gera uma crise, aquela pessoa na rede social, são milhares, né? Mas assim, aquela pessoa ela vai se identificar com aquela história, com aquele fato. E aí ela vai compartilhar. Compartilha e não sabe nem se é verdade. Hoje o Google ele criou um sistema que é assim, você pega aquele tema, joga no Google, ele vai te dizer. Aí ele cita as fontes de onde que estão divulgando aquele tema. E ali você passa a saber se é verdade ou não. Eu mesmo faço assim, como jornalista. Tem um tema, eu pego aquele tema, jogo no Google, e aí o Google me passa todas as fontes que estão noticiando aquele tema. E aí, se a fonte for segura... For confiável. Ok, for confiável. E isso aí agora a gente até tem um novo elemento que traz uma característica a mais, que é a inteligência artificial, onde você pode hoje simular uma voz, onde você pode até mesmo usar uma imagem para fazer a pessoa como se ela estivesse dizendo algo, né? Na inteligência artificial ainda é muito fácil. Por quê? A voz, ela parece pausada. Não é a mesma voz, você percebe a diferença. E a imagem também. Ainda não é boca, aquela... não está ainda perfeito, né? Ainda bem, né? Ainda bem, mas por enquanto, né? Porque daqui a um dia, com certeza, vai ter mais perfeição. Porque à medida que vai passando, vai tendo perfeição. Até os personagens que a IA cria hoje, se você for buscar características, existem pessoas com aquelas características. Não sei se recentemente o Jornal da Tarde, na Globo, ele apresentou alguns exemplos de pessoas que a IA estava colocando a imagem dela num aplicativo do Par Perfeito. E aí aquela pessoa existia, e eles encontraram as pessoas. Caramba, que interessante, né? Você vê como é que a IA ainda, né, ainda usa daquilo que se tem. É. Ela vai dando um tipo de aperfeiçoamento, não está 100%, mas com certeza vai chegar. Vai chegar. Ô Hélio, fala para a gente aí, diante dessa dinâmica que você tem vivido no meio político como jornalista, o que a gente pode considerar como uma crise de comunicação?
E é claro, né, você pode trazer do meio político e também fazer aplicações para a gente, para o terceiro setor, para o nosso presidente de uma OSC, que está aí lutando, às vezes está com um projeto, às vezes pode estar sendo alvo de uma calúnia, ou até mesmo de uma formação verdadeira. Ele precisa saber como gerenciar essa crise. A crise, né? assim, você tem que olhar primeiro o alcance. Não é qualquer fato criado que você tem que colocar como verdade ou que vai atingir a sua imagem, né? Porque não pode se preocupa... desesperar no primeiro momento, então, Você né? tem que pensar no alcance. Às vezes não alcança, a pessoa publica lá uma mentira na rede social, faz um comentário lá no post, né, falando mal da OSC, no caso, né? Não quer dizer que as pessoas alcançaram aquela notícia. Por quê? Tem os algoritmos que fazem o controle disso, né? Quando a pessoa faz uma publicação nas redes sociais, se tratando de rede social nesse caso aí, quando alguém comenta, puxa aquela informação para a rede daquele que daquela comentou. pessoa. E aí vai quebrando bolha e mais bolha, são bolhas de 50. Se ninguém responder, ele não tem alcance. Se você ficou com raiva, alguém falou mal da sua OSC, aí você vai lá, rapaz, mentira, você está dando oportunidade. Quando você comenta, o que acontece? Vai para a sua rede. Aí o povo da sua rede vai ver aquela postagem da pessoa. E aí alguém vai te defender. Não é verdade, isso aí não é verdade. Aí vai para a rede daquela pessoa. E assim sucessivamente. Então, se você deixar morrer, a gente usa uma expressão chamada deixa morrer. Essa é a expressão que a gente fala. Você que está assistindo, anota isso aí. Deixa morrer, viu? Essas são dicas de um especialista. Sim, uma vez, a história política é assim, você encontra muitos adversários sem você ter. Nas OSCs, verdade, hein? Sem você ter, né? Você não tem, mas não aparece. Aparece. Nas OSCs também. Você, às vezes, se destaca, tem OSCs que ainda não se destacaram, que passam a te atacar. E aí você tem que ver em que nível de ataque é aquele. Né? Vem de quem? Qual é o alcance daquilo? Uma época passada, teve um jornalista indicado por alguém para falar mal de mim. Aí me ligou, claro que já estava tudo montado, me ligou para eu contar a minha versão. E aí é claro que a versão eles dão uma trupicada ali, né? Sim. Coloca só uma frasezinha pequena do que a gente vai falou, corroborar com o que eles já querem que fazer. Eles já querem. Então, ele fez, e aí o povo começou a mandar o link. Olha, rapaz, e tal, aqui no jornal tal. E é um jornal de grande circulação. Tá falando isso aqui de você e tal. Eu falei, moço, deixa eu morrer isso aí. Aí liguei para o jornalista. Ô, meu amigo, tudo bem? Tal, você me ligou, você tinha que ter me falado pelo menos o teor dessa matéria. Não, mas é porque a gente estava pesquisando e tal. Eu falei, pois é, mas aí você usou do que eu falei e colocou da sua forma. Não, mas todo mundo que realmente, quando a gente faz crítica, toma esse posicionamento como você. Eu falei, pois é, agora vamos falar de jornalista para jornalista. Se eu quisesse criar situações para você, eu já tinha criado aqui. E eu tenho 30 jornalistas que trabalham comigo. Seriam 30 jornalistas falando mal de você. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Se você quiser continuar, pode continuar. Primeiro, que isso aí não vai para lugar nenhum. Porque todo mundo está orientado a não dar nem atenção para aquilo, para isso aí que você escreveu. Então, se ninguém vai dar atenção, irmão, você não vai ter visualização, não vai ter nada que você está esperando. Para que isso, né? E outra, era um assunto político, eu falei assim, política passa e o jornalismo fica. Lá na frente a gente vai se encontrar, não se preocupe com isso. Então, é assim, às vezes o cara está sendo instigado, porque ele é instigado pela emoção ou ele é instigado por dinheiro. Às vezes o cara pagou para ele fazer aquilo. Então, ele fez. Mas ele vai ter uma resposta na comunicação. Eu até falo, toda comunicação, ou toda matéria, ou toda notícia, ela tem um antídoto. E hoje, com o ChatGPT, é mais fácil ainda. Quando o cara fala mal do meu cliente, eu pego aquela matéria do cara fala mal e jogo no ChatGPT e falo assim, escreva um contraponto desta matéria como antídoto. E o ChatGPT vai lá e transforma tudo. Já traz a resposta, né? Já está fácil, né? Antes eu passava 4, 5 horas para escrever aquilo. Hoje, moço, 15 minutos você já tem a resposta
e ali você publica. E você pode olhar, pelo menos assim, a inteligência artificial ela vai se identificando com você, com a sua personalidade. Né? Então, como eu já escrevo há muito tempo e vou me comunicando com a IA, ela já sabe. Então, ela escreve do mesmo jeitinho que eu estou escrevendo. Do mesmo jeitinho. Ela pega ali os parâmetros, né? A configuração e vai já ajudando, né? Nesse aspecto. Amigo, o que é pior, pela sua experiência, boatos ou acusações? Mas eu acho que tudo é a mesma coisa. Tudo é ruim. Porque boato, o cara inventa um boato lá e tal, né? E aí tem boatos que, às vezes, uma foto, ela prova, entre aspas, né? Prova aquela circunstância. Eu não vou contar casos aqui, mas tem alguns casos... Abafa o caso. Abafa o caso. Abafa o caso. Né? Então, assim, o cara pode pegar você, de repente, você está no estacionamento, e aí você vai trocar de roupa porque precisa gravar. Né? Eu preciso trocar de camisa. Ah, não, vou trocar de calça. Aí o cara te pega de cueca e tira a foto. Né? Aí vai dizer que você... escreve uma coisa fora do contexto. Você de cueca, irmão. Vai dizer que você está fazendo atentado ao pudor. E aí? É um boato. Né? Aí esse boato pode virar acusação. Questão criminal. Dizer, olha, ele fez o atentado ao pudor, isso é crime. E aí o trem vai andando. E vai andando. Daqui a pouco você virou criminoso por causa de um boato. Então, eu acho assim, tanto um boato ou acusação, né, ambos são gravíssimos. Entendeu? É isso que a gente vê nesses dois pontos. Você estava falando sobre o aspecto de comentar ou não comentar alguma acusação que fazem. Eu achei legal isso porque você pegou nessa sua fala, olha, presta atenção aqui que o nosso especialista, como é interessante a gente ter pessoas que conhecem. E no nosso podcast, vocês têm visto que nós temos tido essa preocupação de trazer pessoas de alto calibre para que o terceiro setor seja beneficiado com isso. Né? Então, você falou assim, ó, cuidado, não comenta, porque vai replicar. E você falou sobre velocidade, amplificação e emoção. Que as redes sociais elas reagem muito no aspecto emotivo a uma situação, né, amigo? É verdade. Então, assim, eu gosto muito... Como jornalista, eu leio várias fontes. Eu não tenho aquele negócio de dizer, é um jornalismo de esquerda, jornalismo de direita, jornalismo de centro. Até porque senão você fica enviesado, né? Você fica limitado. Vai ficar limitado na informação. Você tem que ler várias fontes para tirar o seu próprio conceito, para não ficar com a mente manipulada. Você encontra hoje, dentro das redes sociais, muitos influenciadores, pessoas que têm mais de 1 milhão de seguidores. Mas a maioria, ela vive daquela função. Então, quando vive da função, ela tem que vender alguma coisa. Né? Se é produto, se é serviço, ou se é notícia. Até notícia falsa. A fake news cresceu na velocidade no Brasil, que eles usam demais nisso. E a fake news, dependendo do volume, ela queima a imagem de qualquer um. E se você não tem um gabinete de crise para te defender naquilo, você tem prejuízos com a imagem. Se for produto, você vai deixar de vender produto. Se for serviço, vai deixar de vender por serviço. Se for vender a sua imagem, né, também vai ter prejuízo em ter resultado financeiro daquilo. E tem um negócio interessante que você falou, amigo, que é o seguinte, que uma vez isso manchado, dá um trabalho danado para recuperar e, às vezes, nem consegue recuperar. Não consegue. Tanto como era antes, né? Eu até lembro de uma história uma vez que um jornalista pegou uma notícia falsa de um senador e já publicou. Sem nada. E aí, uma semana depois, eles perceberam que aquela notícia era falsa. E o jornalista foi no gabinete do senador. E aí marcou o senador educadamente, o atendeu, pediu ele para sentar. Aí ele sentou, falou, olha, senhor senador, eu estou aqui para te pedir desculpas da notícia que eu soltei. Aí o senador falou, tá ok, tudo bem. Aí o senador tinha uma almofadinha lá de pena, que ele sempre tirava um sonequinha depois do almoço, né? Porque tem que tirar pelo menos 15 descansava minutos. Descansava pestando um pouquinho, né? Tem que tirar 15 minutos. Aí ele foi lá naquela almofada de pena, e aí o gabinete ficava ali mais ou menos no 4º, 5º andar. Aí ele falou, segura a ponta do travesseiro aí. Aí ele segurou. Agora puxa. Aí o senador puxou, ele puxou.
Aí soltou as penas. Joga para cima. Aí jogou para cima. Aí espalhou pena para tudo quanto é lado. Ele falou, agora cata. E aí? Que trabalho, hein? Como é que ele vai catar? Não tem como. Não tem como. E muitas penas saíram voando pela janela. Entendeu? Então, assim, é assim que acontece. E eu sempre digo para as pessoas que a gente faz gabinete de crise, que ele tem que estar preparado emocionalmente. Se ele não tiver, que ele nem veja aquilo. Ele nem veja. Né? Porque um meio de comunicação vai dizer uma coisa, o outro vai encumpridar, como diz minha mãe, né? Vai encumpridar o assunto, né? Sim. E aí, meu amigo, se você ficar preso naquilo, você está ferrado. É por isso que às vezes fala assim, tem pessoas que já estão com as costas largas, né? Ou já está com couro grosso. Couro grosso, né? Já levou muita chicotada aí da vida, das situações. Eu mesmo, particularmente, eu digo que eu estou com couro grosso. Quando o pessoal fala alguma coisa, eu nem ligo. Por que eu nem ligo? Vai adiantar o que você ligar? Se começarem a falar mal de você e levar aquela informação para frente, você vai conseguir segurar como? A única forma que você tem que fazer rapidamente é um antídoto. Dizer que aquilo é mentira. Você tem que ir para falar que é mentira. Uhum. Eu digo isso para os meus clientes. Você tem que ir dizer que é mentira. Porque se você não for dizer que é mentira, calado, vai ser verdade. Porque quem cala consente, né? O ditado popular, exatamente. né? Exatamente. Tem que ir falar. E tem que ser rápido. Não pode perder muito tempo. Né? Mas usar um meio de comunicação próprio. Não entrar na rede social do outro. Que aí você está dando vazão do alcance aumentar e muito. Né? E dentro desse aspecto aí da resposta rápida, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque acho que você lida muito com isso. A pressão pública. A pessoa vê uma mensagem, vê uma reportagem, e, querendo ou não, o público, a comunidade, a população, às vezes, quer ver uma resposta. Não, peraí, deixa eu ver como é que vai ser isso aqui, deixa eu ver o final disso aqui. Né? Como é que a pessoa, a instituição, ou a pessoa mesmo que está sendo atacada, precisa se comportar em relação a esse aspecto da pressão pública? É aquilo que eu te falei no início, né? Você tem que ver o alcance. Que às vezes você também dá resposta numa coisa que não tem alcance nenhum, é alertar quem não viu. Uhum. Então, assim, quem não viu a notícia passa a ver. Sim. Aí cria aquilo na cabeça. Sim. Agora, se o assunto cresceu, aí vem a opinião pública em cima de você e tal, o que você deve fazer nesse primeiro momento? Depois você tem que dar resposta, dizer, você tem que botar o seu rosto no seu meio de comunicação, ou a sua rede social, ou um portal de notícia que você tem acesso, ou que tem ali alguém que já tem costume de fazer uma entrevista com você. Primeiro é dar uma resposta rápida, depois dá uma entrevista. Você tem que dar uma entrevista para explicar, dar uma coisa mais extensa, sim, contar tudo. Vai um pouco mais de tempo, exato. Né? Detalhar. Mais detalhado. Alguém vai buscar uma informação. Está se acusando. Aí eu não, olha, isso aqui aconteceu dessa forma, disso e disso. Você tem que dar entrevista. A entrevista ela é fundamental. Sem entrevista, a pessoa acha que você está escondendo. Não sei se você percebe as entrevistas do Cabrini. Às vezes o cabo que está sendo entrevistado lá, muitas vezes ele está me convencendo. O cara pode ser o pior assassino, mas ele está falando, eu começo a olhar, rapaz, esse bicho está me convencendo já. É desse jeito a importância. Tanto é que as reportagens do Cabrini, você pode olhar, elas demoram ali 20, 25 minutos, num horário nobre. Então, porque ele usa esse aspecto, né, o mais detalhado, né? Não, e ele arrocha o cabo. Arrocha, ele não tem esse negócio. Ele faz o cabo chorar. Atrás da outra. Uma pergunta atrás da outra. Não dá tempo dentro do cara pensar muito. Né? E aí, se o cabo estiver mentindo, ou... Claro, o cara vai para a entrevista, meu amigo, com certeza a defesa do cabo ali faz um media training nele. Um bocado. E dentro desse aspecto, amigo, da pressão, a gente percebe que existem algumas reportagens que elas criam uma comoção mais rápido do que outras. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo daquele cachorro que foi brutalmente ali ferido, assassinado por aqueles adolescentes, né? Ia passar despercebido. Assim como muitos outros crimes como esse passam despercebidos. Só que aí foi para a mídia. E aí criou-se uma comoção nacional. Até cantores fizeram músicas lá para o Caramelo, que eu vou chamar logo ele de Caramelo, né, em função disso. Então, assim,
tem coisa que comove mais do que outras. Como é que a gente tem que estar pronto para lidar com isso? Na verdade, é o seguinte, qual foi o problema? Ali era o cão-orelha, né? É, orelhinha. Você falou, eu lembrei. Cão-orelha. Que hoje, depois mataram um caramelo e assim vai, né? Se tiver câmera, né, a gente vive um tal do Big Brother constante, o né? tempo todo, né, rapaz? Então, assim, a gente sabe que muitas filmagens também são abafadas, até para que não prejudique ou não inflame mais a comoção social. Então, o que acontece? Alguém filmou alguma coisa, porque a polícia ela não faz investigação só no que acha. Porque eu acho que aconteceu tal coisa. Não, ela precisa ter algo mais sério. Prova. Uma prova que seja, ela inicia por ali. Uhum. Então, eles tiveram um problema, filmagem. Alguém filmou. E aí, dessa filmagem, inicia uma investigação e vai puxando uma para a outra. Uma filmagem atrás da outra. Aí vem a testemunha. Alguém que viu alguma coisa, mas não filmou, mas vai falar. Aí começa a filmagem, testemunha. Tem um caso. É o que aconteceu. Aí eles pegam o fato, né? Pegou, não, porque o cachorro apareceu assim, porque a gente levou ele para o veterinário ali, não sei o quê, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo e não sobreviveu. Então, assim, vai piorando as coisas. E aí, quando se vai para a rua, por que sempre é bom fazer manifestação em determinada pauta? Porque quando se vai para a rua, se comove. Porque todos nós, na comunicação, a comunicação existe para se interagir com a sociedade, senão ela deixava de existir. Então, para que comunicação? Então, o que é mais importante é a sociedade. Por que determinados crimes a pessoa pega mais pena do que outros crimes? Porque aqueles crimes que tiveram comoção social. Que foi para o júri popular, ali o cabo se arrebenta. Não tem escapatória. Ele pode contar a verdade dele lá, que não tem mais jeito. A situação fica ruim. Por que o pessoal com júri popular, eles usam como se diz, aquela ação protelatória, né? Eles estão sempre protelando para esfriar. Eles trabalham para diminuir as emoções do júri e da população. E da população, da sociedade. Aí a mídia, como você falou no início, o que a mídia fez? Na verdade, a mídia fez um trabalho social, um trabalho de importância. Às vezes a mídia pode fazer um trabalho de destruição, outras vezes ela faz um trabalho de construção. Porque aí você faz um trabalho de construção, comove os legisladores e se faz leis mais rígidas. Se fazendo leis mais rígidas, você consegue evitar que essas coisas se proliferem, né? Que se torne comum. Até pode uma atrocidade, né? Como essa. Por exemplo, quer ver um fato que tem crescido bastante, mesmo a mídia e os legisladores e os executivos também, e até o judiciário trabalhando para ver se diminui, é o feminicídio. Sim. Parece que cada vez que trabalha, mais aumenta. Mas, na verdade, não é, porque aquilo que acontecia... Eu acho que escondido, agora está sendo revelado, né? Exatamente. Porque era oculto, ninguém tinha acesso a essas informações, a essas coisas. Não é que está aumentando, é porque está aparecendo, a pessoa está denunciando. A pessoa continua fazendo, ela continuava fazendo mesmo depois, e agora ela passa a ser noticiada, né? Passa a ser noticiada. Então, um papel importante da comunicação, né? Dos meios de comunicação, né, amigo? Os meios de comunicação, eu, como jornalista, eu escrevo desde os meus 19 anos. O primeiro jornal que eu escrevia, eu tinha uma coluna da área rural, que era o jornal A Voz Popular. Esse jornal é do professor Mário César de Castro, né, historiador de Planaltina, né, o falecido amigo, 2 falecidos, né, que um morreu na Covid, que foi Donato Braga, no Natim, e o outro, Eri Varela, doutor Eri Varela, que morreu de acidente de carro uns anos atrás. Então, o jornal era deles. E eu escrevia, eu tinha uma coluna, né, que era da área rural. E eu escrevia todos os eventos, as ações, tudo que acontecia em Planaltina, na área rural. Então, assim, de lá para cá, a gente vem sempre adotando algumas colunas. Dos meus 50 anos para cá, que eu tenho 54, eu adotei os 50, 70, que é os 20 anos de qualidade de vida. Não que eu vá viver até os 70, viu? Estou fazendo isso para viver mais. Então, assim, eu adotei o que é de prioridade. Então, o que é de prioridade na minha vida?
é a comunicação e a capacitação. É o que eu mais fiz na minha vida. Me comunicar, trabalhar na comunicação e fazer capacitação. Então, são 2 pilares que eu uso em todo o tempo. Aqui, por exemplo, o podcast de Nova Terceiro Setor é um projeto de capacitação, mas também é um projeto de comunicação. Sim. Porque a gente faz uma comunicação digital, ensinar para as pessoas a importância que tem de ela ter uma rede social, de ela ter um blog. Como usar, né? Como se posicionar. Não é difícil, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho habilidade. Hoje você tem a inteligência artificial, só você vai ir lá, mas eu não fiz o cadastro no ChatGPT. Se você for no próprio Google e perguntar, o Google tem um Gemini, ele responde para você lá na mesma hora. É a mesma coisa que responde no ChatGPT. Eu até acho que o Google tem muito mais informações, né? Porque ele vem agregando informações de muito tempo, o provedor. Exatamente, e tempo real ali, né? O servidor do Google, ele é muito antigo, então ele tem muitas informações. A IA não, você tem que alimentar. Então, os especialistas estão alimentando ainda a IA. Não sei se você nota, Google, às vezes eles respondem para você coisas de um ano atrás, né? Não atualizou. Já tem isso mesmo. E o Google não, né? O Google ele está fazendo a história ao vivo. Ele pega do dia. Então eu falo, olha, esse assunto aqui é verdade ou é mentira? Eu pergunto para o Google. Aí ele diz se é boato, ele diz se é fato. Ele bota para mim todas as fontes. Tudo isso. E isso é importantíssimo. Amigo, você falou aí na pesquisa, né, da IA, eu fiz uma pesquisa aqui sobre 5 erros comuns em crises digitais. Eu vou falar aqui algumas delas e, na verdade, eu vou falar 5, tá bom? E aí eu quero que você aí, num bate-bola, vá respondendo isso aqui. Ó. Primeiro erro, preste atenção, você aí que está nos assistindo. Inclusive, deixa eu falar com eles aqui, jornalista, é o seguinte, você já enfrentou alguma crise nas redes sociais? Comenta aí agora com a gente, porque a gente quer ver os seus comentários, quer trocar uma ideia com você. Interagir é muito importante, viu? Primeiro erro aqui, Hélio. Demorar para responder. É aquele que eu te falei, né? Claro, você tem que analisar o alcance. Você não vai responder coisa que não cresceu. Se você demorar para responder, pode fazer um conceito em alguma mente ou em mentes de algo que não seja verdade. Mas e se for verdade? Aí você cria a sua verdade. Então, se for verdade, você cria a sua. Não é assim que um criminoso... Eles negam até o final. Eu morri de rir da defesa do advogado na entrevista no Jornal da Record. Não, foi engraçado. O advogado, o cliente foi lá, se entregou e o advogado mostrou o lugar onde o corpo estava, e tudo. O advogado falou assim, olha, nós estamos aqui para provar que o nosso cliente é inocente. Mas não é possível. O que ele vai fazer para provar que é inocente? Então, construa a sua história. Se for verdade, não tem uns políticos que falam assim, eu não vi nada, eu entrei mudo, saí calado, né? Não tem muita coisa que eles usam isso aí? Sim. É a verdade deles, né? E aí, dependendo, ele convence primeiro aqueles que estão ao redor, que são seus admiradores, que são seus seguidores, e aí aqueles ali vão multiplicar a verdade dele. Então, por isso que é importante dar a sua resposta rápida. Não pode demorar. Segundo erro, responder com emoção. Às vezes a pessoa vai para uma briga e ali perde o controle emocional e está dando mais material para as outras pessoas, né? Como é que é isso aí? A Bíblia até fala, na resposta branda desvia o furor, né? Se você estiver irado ou deixar a emoção sobressaltar em qualquer situação, qualquer um de nós perde o controle, é chamado domínio próprio. Se a gente perde o controle, a gente diz besteira. Quer ver? Eu vou contar outra história. Eu gosto de contar história que é importante. Teve uma parlamentar que estava atacando um parlamentar que era meu cliente. E aí a gente ia lá e se defendia o parlamentar, meu cliente. Aí aquela outra parlamentar não desistia, não. Procurava outra coisa. Procurava e era outro dia. Aí eu falei para uma parceira minha do jornal, falei assim, hoje ela está com raiva. Eu vou assistir a entrevista dela que eu vou pegar alguma coisa.
Porque a pessoa, na emoção, ela solta. E ela soltou uma frase. Quando ela soltou uma frase, na mesma hora eu fiz a matéria e joguei para todo o nosso mail. Moça, aquilo arrebentou com ela. É mesmo. Entendeu? Então é isso. Responder com emoção é um perigo, né? Perigo. Você tem que analisar, pesquisar. Todos nós temos conselheiros na vida, né, Wellington? Uhum. Então, assim, se você não tem um conselheiro, se você não é um rei que tem conselheiros do seu lado, mas tem você amigo, tem um amigo, você tem um irmão, você tem uma mãe, você tem um pai. Peça conselhos primeiro. Inclusive, até é interessante a pessoa que já sabe que é um pouco colérica, ela já pode chegar em alguém e falar assim, ó, quando eu estiver assim, tu não deixa eu fazer besteira, tu não deixa eu gravar, não deixa assim. eu... Eu sou assim, aparentemente eu sou um cara bem controlado, sou tranquilo, sou calmo. Muita gente chega, rapaz, eu queria ser igual a você. Eu falei, não, faz isso não. Porque se pisar no meu calo direitinho, a resposta emocional pode vir na lata. E isso é ruim. Uhum. E às vezes eu evito. Eu faço igual o Agostinho, né? Que na Igreja Católica chamam de Santo Agostinho. Quando você sabe que você tem um temperamento forte, você desvia dos problemas. E quando você sabe que você tem um vício, você corre dele. Ele era até alcoólatra, né? E aí, quando ele via que aquilo ia instigar o vício, ele desviava para o outro lado da esquina. Então, é o que a gente tem que fazer. Se você é colérico, uma pessoa emocional, não tem domínio próprio, já sabe quem é você evita. Eu mesmo faço assim, eu evito. E dentro dessa fala aí, eu vou colocar aqui o outro erro, que é a falta de um porta-voz. Então, se a pessoa tem essa dificuldade, ela precisa ter alguém que vai falar pela instituição ou por ela, né, amigo? Todos nós temos que ter porta-voz, né? Então, assim... E você vê que o governo tem porta-voz. Tem porta-voz, né? Os órgãos públicos têm porta-vozes, né? A Polícia Militar tem porta-voz. Eu trabalhei na comunicação de um dos quartéis e, assim, você tinha que dar resposta rápida, porque a polícia, assim, qualquer coisa... Todo mundo quer segurança. Mas qualquer coisa a polícia é culpado. É um trem bem complicado, né? É um paradoxo. Todo mundo reclama, eu preciso de segurança. Mas se a polícia dá uns croques no bandido, pronto, aí vem os direitos humanos, né? Ou então a polícia prende o cara de manhã. De força. O cara prende o cara de manhã, quando é de tarde, lá na audiência... como é que chama essa audiência? De conciliação. Não sei se é conciliação. Aquela primeira audiência ali, aí solta o caba. Aí solta o cara, aí o caba passa a frente do PM e ri do caba. Aí o PM dá uns croques nele, né? Aí depois vai dizer que o PM é ruim. Então, assim, não que eu esteja aqui favorável à violência. Não fazendo apologia a isso. Mas eu a gente está dando um assim, exemplo. Um exemplo. Que a gente quer segurança, mas às vezes não quer entender. E aí lá a gente já dava essa informação. Porque, quer ver? Até a gente mesmo. Quando a polícia, num tiroteio, ela teve que dar 2 tiros lá no bandido e ele morreu. Aí você fala, rapaz, mas por que o cara na defesa lá? Não, defesa, foi na... Como é que chama? Livre defesa? É esse trem mesmo aí. Uhum. Aí o legítima defesa. Legítima defesa. Aí o cara deu 2 tiros. Você fala, pô, mas era só um, dá 2? Até isso é tiro demais. Exatamente. Aí a gente precisa ter na comunicação, explicar o fato. Então, todo mundo precisa ter. As OSCs precisam ter. Eu sempre digo, às vezes as pessoas das OSCs me procuram, olha, me ajuda nisso aqui, faz uma matéria para mim nisso aqui e tal. Às vezes eu faço e às vezes não. Às vezes eu não tenho tempo. Eu falo, olha, você precisa colocar no seu plano de trabalho a comunicação. A comunicação é tão importante que hoje os órgãos já exigem que você coloque no plano de trabalho 5% do seu projeto. Porque como é que você vai fazer um projeto e não divulga? E se gerar uma denúncia lá do seu projeto, como é que você se defende? Como? Você vai lá, você mesmo defender e começar a xingar todo mundo? Não, aí você tem que ter alguém na comunicação que vai lá falar por você, alguém neutro, alguém que não está envolvido emocionalmente com o fato. Isso é verdade, né? Amigo, você falou em OSC, e aí eu quero agora que você compartilhe com a gente assim, como é que surgiu a ideia do Instituto. Porque assim, você já tem um monte de atribuições, um monte de responsabilidades. Como é que ainda tira tempo para cuidar do terceiro setor? A gente sabe que você é um defensor da causa
já de muitos anos, mas conta aí um pouquinho para a gente dessa etapa da história. Aí eu vou falar na redundância, vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Bom, na verdade, assim, eu vou ser bem rápido. Né? Não, pode contar para a gente. 16, 17 anos eu já iniciei fazendo terceiro setor. Uhum. Então, só que eu fazia o terceiro setor na OSC de alguém. Falo OSC hoje, que depois do MIROSC, né, a lei de 2014, do marco regulatório, leva esse nome, né, Organização da Sociedade Civil. Mas naquela época era associação, né, era grupo, todo mundo que registrava e criava ali um CNPJ. Quando foi aos meus 30 anos, eu registrei a primeira ONG, que era a Organização Não Governamental. Era a ONG. Aí eu vim no cartório de Planaltina, o tabelião não quis registrar. Eu não sabia que era aquilo. Aí eu fui em Sobradinho. Aí eu fui em Sobradinho. Chegou lá, o tabelião me chamou. Lá pelo menos me chamou. Aí conversou, me perguntou o que é isso. Eu fui explicar. E lá se registrou. Né? Que legal. Então era em 2001, uma inovação, Hélio. Então, nessa época, era inovação. Em 2001. De lá para cá, eu fiz várias atividades. Várias mesmo. Eram culturais, ambientais, sociais. Não dá para contar todos os projetos aqui. Mas quando eu cheguei aos meus 50, como eu disse para você, que a gente aos 50, viu, pessoal, tem que fazer uma avaliação de tudo que você é bom e criar uns 2 pilares aí para você viver com qualidade de vida nos últimos 20 anos. Então, eu pensei, primeiro, transferir conhecimento. A gente tem que transferir o nosso conhecimento, não pode levar para o túmulo. Eu vejo assim. Segundo, esse conhecimento tem que gerar transformação, seja social, agora digital, né? Tem que gerar transformação. Terceiro, tem que gerar mercado, tem que fazer uma transição de mercado, porque está tudo mais moderno hoje. Não tem como mais você querer a mesma profissão de 20 anos atrás. Você pode até ter, mas você tem que adaptar com as tecnologias, inovações, né? De hoje. Com as realidades. E aí, eu criar a metodologia 3Ts, né? Que é a transferência, transformação e transição. São os 3Ts. Que legal, hein, rapaz? E aí eu falei, bom, agora já que eu tenho uma metodologia, eu tenho que parar de trabalhar com as OSCs dos outros e trabalhar com a minha, né? Por quê? Porque nas OSCs dos outros eu realizava projetos, executando, mas os meus projetos ficavam no portfólio deles. Não tinha o meu portfólio. É mesmo. Aí eu falei, eu vou criar um Instituto Transfer. Já tem a ideia de transferência de conhecimento. Porque a gente precisa primeiro começar com a transferência de conhecimento. O que você tem que ensinar. Né? Você tem que ensinar, você tem que conduzir. Não é fazer para a pessoa. Às vezes a pessoa pensa que a gente está ali para ajudar, ela quer que você faça para ela. Não tem como, hein? Você tem que dar informação e conduzir. Por essa informação você vai fazer tal coisa. Fazer uma mentoria. É condução e orientação. A mentoria não é fazer para a pessoa. Fazer para a pessoa é consultoria. Que aí você cobra para isso. Aí você executa, né? Aí você executa, mas você cobra para isso. Consultoria você tem que cobrar, por isso que é o nome. Você é um consultor. Não existe essa história de você ser consultor gratuito, né? Não faz sentido. Não, então não tem você tem sentido. que mudar então você é voluntário. Isso, não é consultor. Então você é voluntário. Porque consultor já está dizendo o nome. Você vai dar consultoria, você vai receber por isso. Para isso. E aí, o Instituto Transfer veio com o primeiro projeto dele, que é o Transferência. O Transferência, começamos pelo mercado da cultura, que é um dos mercados que tem mais recursos no Brasil, né? Tem várias vertentes, tem leis de incentivo, tem editais, tem muitas emendas parlamentares que, tradicionalmente, os parlamentares sempre destinam recursos, quando não é para saúde, segurança e educação, é para a cultura. E aí a gente começou pela cultura, transferência do mercado da cultura. E aí, do transferência, a gente vai trabalhando para todos os outros mercados. A princípio, o Instituto Transfer, ele veio com transferência do mercado da cultura, primeira edição, nós vamos fazer a segunda edição em Planaltina, agora 22, 23, 24 de abril, que é um ambiente, uma hub para ter network, capacitação, network e mentoria. Ali é um espaço para as pessoas fazerem negócios, né?
E aí a gente vai pegar todos os profissionais de RH, de serviço, todo mundo que trabalha com o terceiro setor, seja prestando serviço ou seja executando as atribuições, eles vão se encontrar ali. Só que são só 50 vagas, né? Então, a gente não consegue. É uma sala de aula. Sala de aula com 50 alunos fica meio puxado. Já fica então, puxado. Que a gente vai fazer. Então, são 3 dias, 2 dias e meio de encontro. Tem almoço, café da manhã. Eu já faço tudo isso para a pessoa não precisar sair de lá. E se quiser levar a barraca, tem até espaço para acampar. Para pernoitar lá. Para pernoitar. Porque aí a pessoa vive um ambiente, um ambiente de network, de construção, de fomento, de transformação. Né? E aí a gente, no projeto podcast Nova Terceiro Setor, nós já tínhamos um projeto particular, que é o Pod Terceiro Setor. E aí eu criei a ideia do Pod Terceiro Setor nas cidades. Comprei todos os equipamentos, falei, vou começar a entrevistar as pessoas do terceiro setor nas cidades. Fiz todo o planejamento e aí, paralelo a isso, surgiu uma oportunidade da gente fazer esse projeto do Pod Inova Terceiro Setor. Entrou Inova por quê? Porque é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí entra tem que ter o nome, né? De inovação ou tecnologia. E, então, nós criamos pegamos o projeto, fizemos a adaptação conforme os programas de trabalho e trabalhamos dentro de uma demanda. Porque, como eu já faço capacitação há muitos anos no terceiro setor, uma das principais demandas que nós detectamos das OSCs, fizemos capacitação de mais de 900 OSCs em todo o Distrito Federal. Muita coisa, né, amigo? Então, assim, OSCs que eu falo, tem alguns que são coletivos, não tem registro, tá? É importante saber. Tem alguns que são grupos sociais, também não tem registro. Tem outros que são fóruns de debates, que também não tem registro, não tem identidade jurídica. Né? Mas aí, de identidade jurídica, eu acredito que a gente deva ter atendido mais de 400 de identidade jurídica. E aí a gente percebeu que a maior demanda era a comunicação digital. Então, nós colocamos aqui desenvolvimento de projetos e comunicação digital para o terceiro setor. Porque aí a OSC ela vem buscar aquilo que ela está precisando. Para esse momento, que é a realidade atual, né? Exatamente. Então, foi assim que foi surgindo, né? Não sei se deu para abreviar, né? Claro. Porque a gente tenta abreviar, porque senão minha história dá para contar uma semana. Você tem que escrever mais um livro, amigo. Eu sei que você é escritor, mas você precisa deixar esse legado aí registrado. A gente vai escrever. Amigo, de acordo com a sua experiência, qual você vê que é o maior desafio hoje para as OSCs no terceiro setor? O maior desafio é recurso. Recurso. Por isso que a gente põe assim, aprenda a captar recurso. Já bota como prioridade, né? Todo projeto nosso terceiro setor, a gente já põe logo, aprenda a captar recurso. Mas lá a gente já põe, aprenda a fazer projeto, aprenda a fazer comunicação, aprenda a se relacionar, aprenda a ampliar o network, aprenda a receber mentoria, aprenda a receber imersão, né? Porque a pessoa até isso ela tem que aprender. Porque sim, claro. Ela às vezes te procura para uma mentoria, ela já quer que você faça as coisas para ela, mas não é assim, a gente não dá conta. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, que eu dispenso trabalho. Ontem mesmo minha esposa até brincou, ela falou assim, ontem ela falou assim... Pode desligar o telefone aí. Pessoal, tem que desligar, viu? Ao vivo é assim mesmo, amigos. É ao vivo, viu? Eu esqueci de botar aqui no silencioso, vou colocar aqui para não atrapalhar ninguém. Agora a gente se perde todinho no celular, agora eu coloquei no silencioso, desculpa aí. Aí eu até me perdi, né? Como é ao vivo, a gente até se perde no raciocínio. Você estava falando sobre a capacitação das pessoas, que elas querem que às vezes a gente faça tudo. Então assim, aí ela tem que aprender isso, ela tem que aprender que a mentoria é condução, ela tem que aprender que um curso é informação. Então você faz um curso, você tem informação, você tem a mentoria, orientação, condução, né? Às vezes você tem consultoria que não dá. Eu agradecendo a Deus que eu ia falar para você agora, que eu dispenso trabalho. Ontem minha esposa até brincou, se quiser até cortar depois, começar por aí. Ontem minha esposa até brincou. Mas você está dispensando trabalho? Eu falei, eu não estou dando conta nem dos meus. Entendeu? Não tem como. Né? As pessoas vão procurando, eu falo, infelizmente eu não consigo fazer tudo. Né?
E aí, às vezes, a pessoa fala, eu pensei que você era igual a empresa de fulano. Aí eu falo, não, eu não sou. Porque os meus projetos, eu executo. Todos os meus projetos, eu executo. Se eu quiser ser consultor só para ganhar em elaboração de projeto, em monitoramento e prestação de contas, eu seria. Certo. Mas eu não sou. Eu Executor, sou de execução, né? Eu sou gestor de execução. Legal. Eu tenho o prazer de executar, porque se eu trabalho no terceiro setor, eu tenho que amar o terceiro setor. Eu tenho que amar as pessoas do terceiro setor. E amar não quer dizer pegar no colo para levar no lugar. Não, a gente pode até pegar no colo e não souber andar. Uma vez ou outra, Não souber andar, a gente pega no colo, né? Dá a Uhum. mão, entendeu? Mas A ideia é que a pessoa a cresça, ideia é que a se pessoa desenvolva. cresça e se desenvolva. Isso dá um prazer muito grande para a gente. Eu estava, nos podcasts que nós temos gravado, a gente observa muito essa característica, que é assim, a pessoa no terceiro setor, ela começa a sua vida com uma situação que levou ela a cuidar de uma causa. E muitas vezes ela não teve nenhuma preparação para agora, caramba, agora eu sou presidente de uma instituição, como é que é isso? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Inclusive, a gente estava com uma convidada aqui outro dia que ela falou assim, eu detesto me expor nas redes sociais. Aí eu estava falando para ela assim, olha... Fica difícil. Fica difícil, porque assim, o fato de você ser hoje uma presidente de uma instituição são novas competências que você precisa conquistar. Sim. Você tem que adquirir, tem que crescer, tem que se capacitar, tem que evoluir, né, Hélio? O Porque terceiro senão setor, fica difícil também. O terceiro setor ele funciona como uma empresa. Você não pode pensar no terceiro setor como uma instituição que ela pode até fazer um trabalho de voluntariado, de assistencialismo, isso e aquilo, mas ela precisa operacionalizar como uma empresa. Não existe você fazer nada sem recurso. Até às vezes corrige, a pessoa fala assim, eu fiz um projeto e tal, sem recurso nenhum. Não, moço, não tem como. O primeiro recurso é humano. Né? É o recurso humano. E recurso humano é um dos mais caros que temos. E escasso, porque o recurso humano capacitado, ele está escasso hoje. E aí a gente pega, eu que faço vários planos de trabalho, a gente vê ali recurso humano, 1, 2, 3, né, cada um na sua função. Às vezes é difícil a gente encontrar alguém para aquela atividade. Uhum. E aí a gente usa, às vezes, até algumas estratégias. Né? Eu coloco as pessoas para fazerem atribuições uns dos outros. Por quê? Para a pessoa mesmo aprender, não é para mim. Sim, claro. Porque ela vai aprender, porque nos próximos eu vou convidar ela para aquela função. Não é nem desvio de função, né? É capacitação. Capacitação. Então, enquanto está trabalhando, está se capacitando. Porque eu tenho isso comigo, de ensinar. Eu gosto de sempre estar ensinando. Transferir. De transferir. Até me corrigiu, tá transferir, certinho. né? Gosto de transferir o conhecimento. Porque aí a pessoa se transforma. Sim. E quando ela se transforma, eu já posso falar, meu amigo, você agora vai sair de um mercado uma nova peça aqui agora. Quantas pessoas eu convenci que estão vivendo do terceiro setor na minha vida? Eu vivo do terceiro setor. Eu até brinquei esses dias. Eu ganho dinheiro com a comunicação, mas para mim hoje é bico. Aí o pessoal, mas não pode falar isso. Não, até a Raiane brincou, né? Não, eu vou rasgar meu certificado de jornalista. Bom, não é isso. É porque a gente vai se adaptando tanto naquilo que faz, e faz com amor, que a gente coloca, que deixa de hobby para virar profissão. Então, o terceiro setor era um hobby. Hoje, para mim, é profissão. Então, assim, eu falo para todo mundo, se você quiser ter um rendimento, não é salário, mas assim, um ganho, vamos dizer assim, né? Também rendimento, não, porque rendimento você tem que estar rendendo. Uhum. Então, um ganho mensal, por volta de R$5.000 no terceiro setor, você tem. Se você não tiver nada, você cria uma OSC aí, não quiser ter gasto com contador, ou o que for, você cria um grupo social, um coletivo, promova atividades de capacitação. Eu, por exemplo, quando eu tinha aí por volta dos meus 21, 22 anos, a gente tinha uma OSC que a gente fazia cursos de modelo manequim. Aí promovi o curso de modelo manequim, dava o curso, porque assim, a pessoa, a quem dava o curso era voluntário, né, entre aspas, porque a gente pagava ajuda de custo pelo que se gerava no projeto. Uhum. Dali a gente programava uma viagem para Caldas Novas, onde todo mundo pagava a sua passagem, eu já fazia um contato com a agência, ela me destinava um percentual para o nosso projeto. Elas tinham que comprar a roupa que ia vestir, então eu já fazia um contato com as costureiras,
ou com as lojas de roupa, Já e tinha elas me outro davam um percentual projeto. para o projeto. E depois a gente fazia a formatura, onde cada pessoa que estava se formando, ela levava a família. No mínimo 5. Não é possível a pessoa não tem 5. Né? E aí fazia uma mesa, a pessoa ia desfilar, mais 4 da família, né? Todo mundo comprava ali sua mesa, contratava os cantores, fazia o excelente evento, né? A pessoa participava de um concurso, uma renda, né, amigo? ganhava e gerava uma renda. E ganhava bem, cara. Todo mundo ganhava bem. Então, acaba de dizer que não ganha dinheiro do terceiro setor, meu amigo, no mínimo faz uma galinhada, então. Não é possível. Né? Alguma coisa tem que mudar, nem que seja a mentalidade do gestor. Não dá para o cara achar, né? vou para o terceiro setor, vou andar com pires na mão. Meu amigo, até andar com pires na mão, você tem que ter dinheiro, irmão. Como é que você vai pegar o pires? Eu vou lá na Câmara Legislativa, ou na Câmara Federal, ou no Senado. Mas você tem que ter dinheiro para você pagar. E a passagem, né? No mínimo a passagem, se você for de ônibus. E você tem que ter pelo menos um dinheirinho para comprar um pastel na rodoviária. Com caldo de cana, que está R$15. Você vê como é que é, né? O ouro. Tá bom, irmão? Então, assim, a gente vê que é possível o terceiro setor ter sobrevivência. Como a gente vê também muita gente que vive no terceiro setor que não quer nem saber de recurso público. Eu, particularmente, eu posso até te dizer, eu trabalhei mais de 20 anos no terceiro setor sem ter uma OSC própria, porque quando eu criei a Vida Viva, aí houve um divórcio e tal, e eu deixei para lá, né? Então, ficou com minha ex-mulher. Então, assim, eu trabalhava nas OSCs dos outros. E eu gostava daquilo. Eu não tinha compromisso nenhum com prestação de contas, com nada. A parte burocrática, nada, né? E ganhar meu dinheirinho estava de boa. Mas quando a gente passa a ter a OSC, a gente passa a ter responsabilidades. E aí eu vou usar aquela frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Porque como é que você quer ter uma grande OSC se você não quer ter responsabilidade? É igual você um carrinho de cachorro-quente. Eu quero vender o cachorro, como é que é? O hot dog todo dia. Meu amigo, você vai ter que acordar de madrugada. Aí tem que fazer compra, tem que fazer tem que comprar molho, o pão, tem que temperar a salsicha. Tem que trabalhar, irmão. Não tem como, não. Não tem como você botar o hot dog e ficar esperando o cliente, não. Você tem que fazer divulgação. Então, tem responsabilidade. E no terceiro setor, a gente também tem responsabilidade. E muita responsabilidade. Eu estou dando dica para o pessoal, mas eu não consigo manter uma sede. Irmão, vai para o coworking. A sede das nossas OSCs, todas eu digo, aluga um coworking, endereço fiscal. Tem coworking no Lago Sul, no Edifício Varig. Em vários lugares. Lugar, né? Fica até um nome bonito, né? Edifício Varig. Varig, importante. Edifício não sei o que tal. Tem inglês, né? O cara paga ali, moço, 100 conto por mês. Tá bom demais. Você tem endereço fiscal, você tem a secretária, você tem um lugar para você reunir, você tem uma mesa redonda para reunir com o pessoal. Irmão. Então, assim, não tem como dizer que não tem recurso, não tem estrutura. Tudo é possível, basta querer. Legal. Amigos, estamos chegando aí ao nosso final. Hoje eu tive a alegria de ter conosco aqui o nosso jornalista Hélio Rosa, presidente de uma instituição, como ele falou aqui, que tem uma história, né, que construiu aí um legado. Hélio, obrigado pela sua participação, amigo. Eu quero que você deixe aí o seu recado final. Pode olhar ali para a câmera, para os nossos amigos do terceiro setor. Bom, professor Hélio, primeiro agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, porque é aquela história, a gente entrevista, mas quando vai ser entrevistado, para a gente também é uma honra. É verdade. É sinal que a gente está sendo reconhecido. E quero deixar para todos vocês que estão nos assistindo que o tema de hoje, que é a parte da comunicação e de crise e também nas ações rápidas nas redes sociais, ele é um tema importante para você do terceiro setor, quando surgir boato, quando surgir acusação, para você ter resposta rápida. E antes de ter resposta rápida, avalie o alcance, porque às vezes você vai dar presente para alguém que não está nem merecendo, né? Então, se a pessoa não alcança ninguém, para que você vai dar resposta rápida? É melhor deixar morrer. Deixa morrer a informação. Então, assim, quero parabenizar todos que estão participando também do curso, né? Dizer que esse curso ele é acompanhado de mentoria. Né? Claro que se
futuramente algum dos mentores quiserem ser consultores, aí você conversa com eles, né? Porque consultoria faz parte de contratações de serviços, não é o nosso caso. A gente trabalha com recurso público e estamos aqui para doar para você os nossos serviços, mesmo sendo remunerados, que é importante é isso, né? Trabalhar no social e sendo remunerado. Deixa aí uma dica para você que quer desenvolver a sua comunicação social e também os seus projetos no terceiro setor. Legal. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Para nós foi uma alegria muito grande ter você conosco. Curte, comenta, compartilha. E nós já queremos deixar você aí preparado para o nosso próximo episódio, onde nós vamos ter aqui também pessoas especiais com temas relevantes para a sua instituição. E lembre-se, tudo isso está sendo feito com muito carinho, com muito apreço, para que você seja capacitado e tenha acesso a informações que de outra forma talvez você não teria. Porque, como disse o nosso jornalista Hélio, né, transferir o conhecimento, capacitar as pessoas tem sido aqui a nossa missão. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e nos vemos nos próximos episódios.